Primeiro é necessário elogiar a atuação do Bahia, né? A estratégia montada por Roger Machado, que já havia surpreendido outras equipes importantes do futebol brasileiro, como o São Paulo, que eliminou da Copa do Brasil, jogando dessa maneira. O Roger, que era um técnico de posse de bola, passou a trabalhar no Bahia pelas características dos jogadores e por uma série de outros fatores, como o chamado time reativo, para usar uma expressão aí dos nossos amigos do Tactiquês, ou seja, o time que reage e não o time que toma a iniciativa. Reage à ação adversária. É o time que contra-ataca, é o time que faz a jogada de contra-golpe, é o time que chama o adversário e tenta surpreendê-lo. E fez tudo de maneira exemplar contra a equipe do Flamengo. Aproveitando falhas do sistema defensivo do time carioca, aproveitando o erro individual grosseiro do goleiro Diego Alves no segundo gol. E, enfim, o Bahia foi preciso, fez 3-0 e mesmo no segundo tempo, quando a equipe do Flamengo tentava o empate, o Bahia conseguiu ser mais perigoso, aproveitando, claro, que o Flamengo se lançava à frente e deixava imensas crateras no seu sistema defensivo. Do lado do Flamengo, uma série de equívocos, né? O técnico Jorge Jesus foi infeliz, muito infeliz. Por quê? Na quarta-feira passada, o jogo contra o Emelec foi um jogo que exigiu muito fisicamente e mentalmente da sua equipe. Ele deveria ter avaliado um pouco melhor o aproveitamento de alguns jogadores. É evidente que, concordo com ele quando ele evita poupar 11 jogadores e colocar 11 reservas. Eu acho que você tem que administrar o elenco poupando alguns atletas, mas ele deveria ter tirado do jogo alguns jogadores, me parece. A estreia do Felipe Luiz foi totalmente equivocada. O jogador, há menos de um mês, estava na final da Copa América, ainda se lesionou durante a competição pela seleção brasileira. Ou seja, não está na sua melhor forma, né? Precisaria de mais tempo para estrear da forma mais adequada. Ainda mais estreando contra uma equipe que iria explorar a linha alta do Flamengo, o Flamengo jogando no campo de ataque. E ele sem conjunto, sem ritmo, se está acostumado a jogar assim. O Atlético de Madrid não é exatamente um time que joga dessa maneira. Sem conhecer bem os companheiros, enfim, sem o tempo necessário, é claro que o Felipe Luiz acabaria não correspondendo. Era muito provável que isso acontecesse, como aconteceu. O terceiro gol todo construído em cima dele, e acaba o Flamengo tomando 3-0 no primeiro tempo, né? A falha do Diego Alves no segundo gol é uma coisa realmente grosseira. São muitos erros que esse goleiro vem cometendo. Ele pegou pênalti contra o Emelec, mas falhou contra o Botafogo 2 vezes, falhou agora novamente. No ano passado já tinha cometido falhas também em jogos contra Corinthians na Copa do Brasil, que custou a eliminação, contra o Ceará na derrota do Maracanã, enfim. É um goleiro de bom nível, um goleiro de muito currículo, não é um goleiro barato, mas é um goleiro que tem errado muito mais do que o razoável, né? A gente sabe que o goleiro vai errar em algum momento, mas tem errado muito o Diego Alves e mais uma vez ele falhou. E aquele segundo gol, praticamente, ele encaminha o jogo na direção em que ele acabou se transformando, no que ele acabou se transformando na reta final do primeiro tempo, quando o Bahia aproveitou para fazer o 3-0 num excelente contra-ataque. Então, errou acho que o Jorge Jesus, porque não era o jogo para o Felipe Luiz estrear, ainda mais sabendo que a zaga é uma zaga nova, que está jogando agora, com dois jogadores que não se conheciam por conta da venda do Léo Duarte, da lesão do Rodrigo Caio, Tuller e o Pablo Mari. Tuller, aliás, errou do lance do primeiro gol também, mal posicionado. Escalou o Pires da Mota, um jogador que cada vez que entra não corresponde, parece não ter um nível técnico mínimo aceitável, e aí quando cai a equipe, caiu muito o rendimento do Willian Arão, errou muitos passes, armou no segundo tempo 2 contra-ataques da equipe do Bahia, com passes que errou, assim, passes até simples. Arrascaeta e o Everton Ribeiro foram para sacrifício contra a equipe do Emelec. O Flamengo conseguiu a classificação, mas prematuro o lançamento dos dois jogadores como titulares nesse cenário, me pareceu. Não tinha o Gabigol, enfim, muitos desfalques, é verdade, mas poderia ter estudado melhor o aproveitamento desses dois jogadores, né? E depois os dois de saída, Arrascaeta e o Everton Ribeiro, fora da melhor forma. A entrada do Felipe Luiz de saída num jogo que não era o mais adequado, com uma zaga que ainda não se conhece, uma zaga que está sendo formada agora, enfim, foram muitos equívocos do técnico português, que teve o seu momento, digamos assim, o momento Sampaoli, né, no sentido de ter sido goleado da maneira que foi massacrado o Flamengo pela equipe do Bahia. Isso aconteceu com a equipe do Santos, de Sampaoli, 2 vezes no Campeonato Paulista, né, contra Ituano e Botafogo, e houve também já nesse brasileiro, quando foi jogar contra o Palmeiras. Sampaoli também não foi muito feliz na formação da equipe, nas escolhas, poupou naquela semana para jogar contra o Atlético pela Copa do Brasil, colocou um time... poupou contra o Palmeiras, né, e jogou inteiro contra o Atlético. E aí, diante do Palmeiras, tomou de 4-0. O Palmeiras ficou muito à vontade. O que o Sampaoli fez naquele jogo, dando ao Palmeiras a condição de jogar como gosta,
à frente da equipe do Santos, foi o que o Jorge Jesus fez agora diante do Roger Machado e do Bahia. O Bahia fiou a faca e rodou, vitória categórica, histórica, clássica, placar 3-0, poderia ter sido mais no segundo tempo, e cabe ao Flamengo juntar os cascos e entender que alguns passos têm que ser dados com uma certa cautela, com uma certa calma. Foi muito afoito o técnico português, algo até um tanto quanto estranho, não muito compatível com o profissional da sua experiência. Muito campeonato pela frente, é verdade, mas quando Jesus chegou ao Flamengo, a diferença para o líder era de 8 pontos. E hoje a diferença para o líder é novamente de 8 pontos. Mudou a liderança, era o Palmeiras, agora é o Santos, mas a distância é a mesma e o número de jogos a serem disputados é menor, embora ainda faltem 2/3 do campeonato para que ele chegue ao seu final. É isso aí. Valeu, saudações!